origem e um passeio. Nazarick. Eu sou humano? Eu deveria ser um Lorde Anjo, porque eu sou humano. Ains perguntou em descrença chocada. Ele desviou o olhar de seus guardiões e abaixou para suas mãos. Ele tocou as pontas de seus dedos uma na outra e sentiu uma sensação real. Ele respirou fundo o ar real e abriu os braços para deixar seus pulmões se expandirem o máximo que pudesse. Ele tocou seu rosto. As emoções correram desenfreadas por ele. Então ele começou a suar de repente. Humanos eram, geralmente desprezados em Nazarick. Seus olhos dispararam para Vanisa e Demiurgo que ainda estavam se olhando interrogativamente. Demiurgo não se voltaria contra mim assim, não é? Ele se perguntou, e sua mente se voltou para os outros cidadãos. Ele tinha certeza de que alguns, como CZ, Cocytus, Sebas, Yuri Alpha, poderiam protegê-lo se precisassem. Vanisa certamente também o faria, e se ela estivesse presente, Neia o faria. Mas aqueles que eram mais alinhados ao mal ou que tinham ódio pela humanidade ou apenas ódio por aqueles que não eram de Nazarick. A programação deles os deixaria aceitá-lo mesmo como um humano? Ele correu por sua memória das configurações de Demiurgo. Nada veio à mente de qualquer maneira. Vanisa não poderia detê-lo. Ela não tinha uma oração, ela poderia fazer um esforço valente, mas ela lutaria bravamente e morreria rapidamente até mesmo contra o mais fraco dos guardiões. Bem? Ele retrucou, colocando os punhos nos quadris e tentando parecer bravo. Meu poder, eu tenho meu poder. Ele pensou de repente, tentou o que tinha feito no primeiro dia e se concentrou. Sentiu o poder bem dentro dele. Ele podia ver que seu nível ainda era 100. Suas estatísticas eram todas as mesmas, mas quando ele tentou olhar para suas classes de trabalho, seus olhos começaram a doer e ele parou. Uma segunda tentativa foi abortada quando Demiurgo e Vanisa voltaram sua atenção para ele. Meu senhor, parece que temos um problema. Demiurgo disse timidamente. Estou bem ciente disso, Demiurgo. Eu deveria assumir a forma de um Lorde Anjo, um doador de vida, mas pareço estar no corpo de um ser humano. É para isso que a palavra problema foi criada. Agora pare de me dizer o que eu já sei e vá direto ao ponto. Ains retrucou. Demiurgo murchou um pouco. Ains respirou fundo e levantou uma palma para cima. Ele abaixou os olhos. Sinto muito, me perdoe Demiurgo. Eu percebo que essa não era a sua intenção. Parece que estou sentindo coisas e tenho que aprender a controlá-las. Obrigado, Lord Ains. Garanto que chegaremos ao fundo disso. Demiurgo disse, ofereço minhas mais sinceras desculpas. Por favor, tire minha vida depois que eu tiver restaurado você ao seu glorioso eu. Ains balançou a cabeça, eu não farei isso, mas talvez tenhamos uma conversa sobre protocolos de pesquisa depois disso. Ele manteve a cabeça fria, então um pensamento ocorreu, com licença um momento, porque vocês não conversam sobre isso, eu quero verificar uma coisa. Ains foi embora sem explicação. Assim que ele estava fora de vista, ele abriu seu manto e olhou para baixo, ai. Um lado positivo para tudo isso. Ele sussurrou para si mesmo e sorriu. Então seus pensamentos se voltaram novamente para Albedo e Chautiar, ó deuses, ou a. Seu rosto ficou pálido. Ele se forçou a recuperar a calma e pensou no assunto. O que diabos fazer? Quando Ains saiu, Vanisa falou suavemente com seu amante. Você tem alguma ideia do que deu errado? Ela perguntou. Nenhuma. Demiurgo olhou para ela com preocupação. O item deveria ter funcionado. Nós tentamos de todas as maneiras. Deixe-me ver. Vanisa disse pensativamente, e Demiurgo abriu a mão. Eles se entreolharam alarmados. O item estava se desintegrando em pó. Não. Vanisa disse alarmada. Assim que Ains retornou, ele os encontrou ambos caindo de joelhos e prostrando-se com os rostos voltados para a pedra. Ah, não. O quê? Ains perguntou com trepidação na voz. Meu senhor, o item foi destruído. Demiurgo disse com medo. Ains engoliu em seco. Vanisa tinha lágrimas nos olhos. Mestre, sinto muito, mas podemos fazer outro. Ains se levantou e apontou primeiro para um, e depois para o outro. Você não estaria chorando, e não estaria com medo. Se isso fosse um processo simples, qual é o problema? Vai levar um mês. Ele disse severamente. E, perguntou Ains. Muitas vidas, e também não sabemos se vai funcionar. Vanisa acrescentou. Vidas? Ains perguntou. Sim, meu senhor,
Para criar isso tivemos que arrancar as reservas de mana inteiras e intactas de um sujeito vivo, o efeito foi letal. Demiurgo explicou. Quantos? Ainz perguntou. 100. Vanisa disse infeliz. Ainz investigou mais profundamente. Você não se importaria com meras 100 vidas, e considerando quem você é, Vanisa, não tenho dúvidas de que elas mereciam. Meu senhor, o problema é que ele usa as reservas de mana de um conjurador de terceiro nível. As únicas que têm esse poder são de agentes Uranon, eles são a maior organização digna de punição, e... Vanisa começou a explicar, mas então fechou a boca. Você fez seu trabalho caçando-os extremamente bem, então agora está preocupada em não encontrar candidatos suficientes e não quer usar recursos obedientes. Ainz finalizou o pensamento. Vanisa assentiu em silêncio, prostrada no chão. Ainz franziu a testa, na verdade, era bom franzir a testa. Quanto tempo vai levar para reunir os materiais adequados? Ele perguntou. Vanisa e Demiurgo sacaram blocos de notas e começaram a folheá-los em uníssono. Depois começaram a conversar um com o outro usando um fluxo rápido de siglas desconhecidas. O DK está praticamente vazio, mas e o RK? Ela perguntou a ele. Quase vazio desde que o Octopus foi dizimado anos atrás, mas pode haver alguns embolsões escondidos perto das pilhas de pedras. Demiurgo respondeu rapidamente, o B está praticamente intocado. Ele acrescentou. Ela folheou seu caderno e balançou a cabeça. Não, eu li o B depois do incidente com os RBS. Imaginei que se alguém pudesse dizer algo tão absurdo, poderia haver algum tipo de dissidência ali. Eu o vasculhei completamente e encontrei apenas um punhado de mentes culpadas e um grupo um pouco maior de potencialmente culpados que não tinham realmente feito nada. Ela suspirou de frustração. Você sabe onde eu estou, Demi, a menos que eles ajam para criar culpa, eu os deixo em paz, pois a lei exige ação. Mas é tentador. O guardião do sétimo andar disse incisivamente. Muito. Ela concordou. Ainz ouviu pacientemente enquanto eles trocavam siglas em um ritmo cada vez mais rápido, mas eventualmente sua paciência começou a diminuir e ele começou a bater o pé. Ain. Ele disse com uma expressão levemente irritada. Sua resposta? Ele perguntou, cruzando os braços na frente do peito e dando seu melhor olhar de desprezo. Mestre. Ela disse com uma reverência, olhando atentamente para os pés dele. Achamos que podemos reunir os materiais em 2 semanas, mas temos uma preocupação séria. Qual é? Ainz perguntou hesitante. Senhor, disse Demiurgo, curvando-se para ela, precisamos descobrir por que isso transformou em humano e depois queimou. Ele deveria tê-lo levado até um Lorde Anjo e tinha mana suficiente para transformá-lo de volta em sua forma natural e augusta. Ainz pôde sentir a tensão repentina na Irine assim que ela escutou. Demiurgo estava muito absorto em seu estado de desculpas ao rei feiticeiro para estar ciente disso ele mesmo. Demiurgo, eu gostaria de falar com sua amante a sós por um momento. Ainz disse bruscamente. O arquidemônio sentiu uma aura repentina de preocupação emanando dele, mas ele obedeceu sem questionar, e embora tenha olhado na direção dela, ele partiu rapidamente. Quando ficaram sozinhos, Ainz olhou para ela. Levante a cabeça. Ele ordenou, e ela se endireitou lentamente. Você descobriu, não é? Ele disse, não era uma pergunta. Ela deu um pequeno aceno de cabeça. Ninguém mais sabe? Ela perguntou retoricamente, certa da resposta. Não, ninguém. Ele respondeu gravemente. Era assim que você era, antes? Ela perguntou com admiração. Não exatamente, mas muito perto, como se minha forma morta-viva tivesse se misturado parcialmente com minha antiga forma humana. Ele respondeu com uma voz confusa e perturbada. Mestre, você foi realmente humano uma vez? Ela tinha uma voz baixa e ele observou seus olhos enquanto 1000 pequenas coisas que remontavam aos dias em que ele a conheceu se encaixavam. Ela deu a ele um sorriso irônico. Não é de se admirar que você gostasse de olhar, com certeza faz muito sentido agora. Ele realmente abriu um sorriso ao ouvir isso. Uma expressão de medo surgiu em seu rosto. Você tem que me matar para manter esse segredo. Se ninguém mais souber, presumo que seja por seu desejo, assim como eu? Se eu disser sim? Ele respondeu. Ela olhou para baixo. Por favor, faça com que seja indolor. Ela disse suavemente e fechou os olhos com força. Boa resposta, mas não, no entanto,
Eu vou selar ou apagar essa memória quando as circunstâncias atuais forem resolvidas. Você pode manter esse conhecimento por enquanto, pois ele pode ajudá-la a resolver a situação, mas sob nenhuma circunstância você deve revelá-lo a ninguém. Ele a advertiu firmemente. Ela abriu os olhos com um suspiro de alívio. Eu entendo, mestre, seu segredo está seguro comigo. Você pode ajudar Demiurgo a criar um encantamento adequado para fixar no próximo item, sem que ele saiba por que este falhou? Ele perguntou com alguma hesitação na voz. Ela assentiu confiantemente. Eu posso, sabendo que foi assim que você começou. Me diz que o item funcionou como uma espécie de desfazer ou reiniciar que o trouxe de volta ao seu ponto fundamental. Meu palpite é que o mana gasto foi necessário para manter sua forma humana enquanto mantinha todo o seu poder. Como você chegou a essa conclusão? Ele perguntou curioso. Porque quando Nea Baraja canalizou, fazendo isso começou a rasgar seu corpo em pedaços, eu vi o relatório de como ela era. Quando pesquisei sobre ela depois do fato com Demi, entrevistei Scana, Lacuse e CZ, todos eles relataram que sua pele estava sendo arrancada e carregada para o céu, onde desapareceu como folhas sendo levadas pelo fogo. Ela não era uma humana fraca, e ainda assim apenas canalizá-la, não contê-la, quase a matou. Parece razoável então que um corpo humano não seja destinado a carregar tanto. Portanto, o item teve que modificar sua carne para mantê-lo capaz de segurar tudo. O próximo item irá reverter isso e deve ter bastante mana sobrando, mas terá apenas o suficiente para transformar um ser fraco uma vez. Sua voz era clínica e ela bateu os dedos na palma da mão como se estivesse gravando seus pensamentos. Entendo, bem, pelo menos terá algum outro uso em algum momento, mas que tal algo que me levaria pelo resto do caminho até um ser pretendido e de volta? Ele perguntou, ainda interessado no conceito do projeto e sentindo seu espírito gamer se agitar ao pensar em algo tão útil. Vanessa balançou a cabeça com pesar. Fazer vários itens individuais pode ser viável, mas tal processo pode ter problemas para converter através de duas formas, e então há o risco de ser irreversível de volta à sua glória. Não viva se pensar em seu estado humano como original, se eu puder falar livremente, Sua Majestade. Ela olhou para ele em busca de seu consentimento. Ele assentiu lentamente e silenciosamente. Eu não arriscaria isso sem pelo menos mais 100 anos de tempo para pesquisarmos o assunto. O risco é simplesmente muito grande. Seu tom cortante e profissional tornou-se profundamente preocupado, e enquanto ele ouvia sua declaração final, ele sentiu que não estava sendo avisado por um profissional, mas sim aconselhado por alguém que simplesmente se importava com ele. As emoções correram soltas pelo seu corpo quando ele viu o cuidado e a preocupação em seu lindo rosto demoníaco. Deixe-me ver você como você era. Ele disse suavemente, num tom que ela nunca tinha ouvido dele antes. Ela cautelosamente e incertamente recolheu suas asas de volta para seu corpo e olhou para ele ansiosamente enquanto sua pele ficava pálida, seu cabelo voltava a ficar loiro, as pequenas sardas em seu seio esquerdo, como o toque final de um artista em uma obra-prima, voltavam à forma. Ela colocou as mãos atrás das costas, ela não tinha ideia do que ele estava pensando. Então ela permaneceu quieta. Memórias inundaram seu cérebro, coisas que ele havia vivenciado ao longo dos anos, a vida dela, sua risada, sua dor, sua quase morte por doença, seu sequestro, ver seu cadáver torturado, seu retorno, mas dessa vez carregadas com a enxurrada de memórias, desde suas provocações até seu tormento e seu triunfo final. Vieram todas as emoções que ele não havia conseguido sentir naquele momento. A escambaleou e levou a mão à cabeça. Mestre, você está? Ele acenou com a mão quando ela começou a expressar preocupação. Então ele deu um passo para trás e sentou-se nos degraus que levavam ao seu trono. Ele olhou para ela novamente, e a inundação irrompeu através de seus olhos e correu por seu rosto como se fosse afogar o mundo. Eu disse isso como um morto-vivo, mas deixe-me dizer agora como um homem vivo. Você é realmente linda, e eu sinto muito pelo que aconteceu, e estou tão feliz que você esteja bem novamente. Ela sorriu docemente, mas não se aproximou. Eu sei. Ela disse gentilmente, eu sei. Ela o deixou extravasar emoções há muito reprimidas que sua forma morta-viva não o deixava sentir, e somente quando percebeu que elas já tinham seguido seu curso, ela perguntou com gentil paciência, mestre, você quer voltar a ser como era? Ele realmente teve que parar para considerar,
Mas então ele deu a ela um olhar triste e disse: eu tenho que fazer isso. Esta forma, por melhor que pareça, é menos quem eu sou e quem eu preciso ser. Então a questão das minhas habilidades, o quanto eu perdi, se é que perdi alguma coisa. Eu simplesmente não consigo dizer. Então, por melhor que pareça, bem, sentir novamente, eu preciso voltar. Vou aproveitar esta experiência por um tempo e tratá-la como uma espécie de férias. Ele acrescentou com um sorriso. Devemos manter Lady Albedo e Lady Chautiar confinadas então? Ela perguntou hesitante, se elas descobrirem isso. Ela fez uma pausa e lhe deu um sorriso lascivo. Ou talvez o mestre prefira que enviemos as duas para seus aposentos esta noite? Vanisa, nem brinque com isso. Ele disse desconfortavelmente. Ela riu maldosamente e cobriu a boca enquanto tentava, e falhava, fingir que não estava rindo. Ains revirou os olhos e soltou um suspiro profundo que ele gostou muito de poder finalmente dar. Terei que visitar alguns lugares, fazer um pequeno passeio. Gostaria muito de experimentar algumas das coisas que meu império tem a oferecer em termos de comida, cerveja, vinho e sobremesa. Ele acrescentou com entusiasmo. Isso será antes ou depois do sexo? Vanisa perguntou lascivamente. Ains abriu e fechou a boca várias vezes porque não havia uma boa resposta que não o expusesse a outra piada. Em vez disso, depois de abrir e fechar a boca algumas vezes, ele simplesmente riu com ela. Quando a risada morreu, Ains lançou-lhe um olhar sério. Pegue os materiais o mais rápido que puder. Eu posso viver com isso por algumas semanas. Farei o melhor que puder, o que pode não ser tão ruim, mas eu quero um caminho de volta o mais rápido possível. Diga a Demiurgo o que você tem que fazer, mas nada mais, e lembre-se, quando você não precisar mais desse conhecimento ou esse problema acabar. Essa memória deve ser selada ou apagada, entende? Sim, mestre, eu submeterei minha mente ao seu poder. Faça comigo o que quiser. Ela disse respeitosamente, seu olhar abaixou de acordo. Ótimo, juro que não tomarei liberdades desnecessárias com isso. Ele respondeu e colocou a mão no ombro dela. É inteiramente seu, o que você quiser fazer com ele, depende de você. Ela respondeu, dando-lhe um sorriso de gratidão, que mesmo com o passar dos anos, não diminuiu nem um pouco. Vai, junte-se a Demiurgo, comecem a trabalhar, falarei com o resto dos guardiões em breve, mas eu preferiria deixar vocês dois espalharem a palavra para que eu não acabe tendo que lutar quando eles pensarem que sou um intruso em minha própria casa. Eles sem dúvida acabariam com suas vidas para espiar isso. Ele disse com um grau de partes iguais de reverência e aborrecimento que combinava com seu suspiro visível. Se vocês dois explicarem primeiro, não será um choque tão grande quando eu retornar assim. Ele instruiu calmamente. Será feito, mestre, mas, enquanto isso, onde devo dizer a eles para encontrá-lo? Ela perguntou hesitante. Eles ficarão profundamente desconfortáveis pensando em você desprotegido e em um local desconhecido, e eu também. Ela acrescentou sinceramente. Eu irei para a Carne, há pessoas lá que eu gostaria de ver, em particular, alguns casais que sem dúvida me receberiam calorosamente, não importa qual rosto eu use. Os Eitied Assassin estarão comigo também, então não se preocupe. Ele acrescentou quando viu a expressão preocupada no rosto dela. Eu repassarei a informação, mestre. Ela acrescentou com uma voz um tanto hesitante. Bom. Ele disse, e quando o portal se abriu, ele passou por ele sem medo, e se viu parado na frente da mansão de Infireia e Henri. Ele se aproximou do portal e bateu levemente na porta, então colocou um grande sorriso no rosto enquanto esperava.